E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo, ele passou por algo parecido com isso. Paulo ali em Romanos é um livro fantástico, a qual Paulo fala muito a respeito das doutrinas, a respeito de quem é o homem, o que é o pecado e o quanto o homem está afundado, morto em seus pecados e delitos. E Paulo continua falando sobre várias e várias doutrinas, a doutrina da justificação, fala sobre o batismo, há várias doutrinas que ele nos ensina aqui em Romanos. E uma das doutrinas que ele fala é em relação a Adão. Nós que morremos junto com Adão, a nossa natureza pecaminosa, e o novo Adão, Jesus Cristo, a qual por meio dele nós recebemos a vida e a vida eterna. E ele lá, um texto muito conhecido, que é Romanos 5, que ele fala lá no versículo 20 e 21, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Algo extremamente conhecido por nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E infelizmente, muitos pastores, muitos cristãos têm pregado isso, têm visto essa doutrina da graça e colocado algo além com suas ideologias e aquilo que a Bíblia não nos fala. De fato, a Bíblia, a graça, ela é uma graça salvadora e está acima de qualquer pecado que alguém possa cometer. A cruz de Cristo é poderosa para perdoar o pior dos piores pecadores. Mas isso não nos dá o direito, assim como aqui em Roma estava sendo pregado, isso não nos dá o direito de pecar deliberadamente. Paulo aqui, quando ele ensina essa doutrina, ele relembra aos irmãos que de fato onde o pecado ali prevalece, onde o pecado domina, a graça está acima disso. E os irmãos, alguns ali começaram a ensinar, já que se a graça glorifica a Deus e a graça está acima do pecado, então vamos pecar ainda mais, para a graça aparecer ainda mais e Deus ser ainda mais glorificado. E eles começaram a pregar isso, a hipergraça, onde eles poderiam pecar à vontade, que Deus perdoaria, que a sua graça reinaria e que Deus seria glorificado por isso. Eles usaram a graça como desculpa para justificar os seus pecados. E Paulo, ele chega no capítulo 6, vindo contra essa teologia, vindo contra esses ensinamentos falsos, vindo contra essas heresias, pregadas por pessoas que até conheciam a verdade, conheciam os ensinamentos de Paulo, mas deturparam os ensinamentos de Paulo para si próprios, para justificar aquilo que o seu coração queria fazer. E quando nós olhamos aqui em Romanos 6, Paulo ele nos mostra que a doutrina da justificação, ela desemboca, ela chega na vida de santificação, na doutrina da santificação. Então, pela justificação, nós fomos libertados da culpa do pecado, mas na santificação, nós devemos ser salvos do poder do pecado. Vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sim sob a graça, sobre o regime, sobre o reinado da graça. A santificação, não menos que a justificação, resulta na eficácia da morte de Cristo e na virtude de sua ressurreição. E esses falsos mestres estavam ensinando que, por causa do sacrifício de Jesus da cruz, por causa da sua graça salvadora, eu sou justificado independente do que eu faço. E eu posso fazer o que eu quiser, pecar do jeito que eu quiser, que Jesus vai me perdoar. John Stott, ele comenta em relação a esse texto, ele diz, falando que Deus, o Deus da graça, Ele não apenas perdoa os pecados, mas também nos liberta de pecar, pois a graça, além de justificar, também santifica. Então, a graça, a justificação, Ele não apenas torna o injusto, justo, Ele não apenas tira o homem da sua condenação à morte, porque Cristo pagou o seu lugar,
Cristo pagou o preço no seu lugar, então aquele que estava condenado, o injusto, se tornou justo por causa de Cristo Jesus, mas essa justificação leva o cristão a viver uma vida de negação, negando o pecado, negando o seu próprio eu, negando-se a si mesmo, tomando a cruz de Cristo e seguindo a Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé. William Barclay também ele fala que ele destaca que é terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Seria uma atitude terrível um filho considerar-se livre para pecar à vontade, porque ele sabe que o seu pai o ama e vai perdoá-lo do que for que ele faça. E quando nós pensamos que eu posso deliberadamente me entregar ao pecado, porque Deus ele é amor, a sua graça, ele salva, ele purifica todo mundo, ele não liga para o que eu faço. Deus, ele fecha os seus olhos para aquilo que eu faço de pecado, porque ele já perdoou. E isso é algo que muitos pastores têm pregado, a hipergraça. Eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, que Deus, que Cristo, ele tem a obrigação de me perdoar. E Paulo ele fala aqui no capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O que as pessoas estavam pregando ali? Dentro de tudo isso, nós vamos continuar pecando e pecando ainda mais para que a graça se sobressaia e Deus seja mais glorificado? E Paulo ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Quando nós olhamos aqui, e Romanos 6, ele nos mostra, Romanos 6 é essa resposta àqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem, uma desculpa para pecar. E Paulo ele traz aqui 3 verbos, 3 ordenanças, 3 atitudes, 3 formas de responder a isso. Então Paulo ele primeiro traz à mente daquelas pessoas o que eles sabiam, o que eles já tinham aprendido do próprio apóstolo Paulo ou de outros ali que pregaram verdadeiramente a palavra de Deus. Paulo ele traz à tona e nós vemos que o saber, o entender, o entendimento, a fé cristã está fundamentada sobre o entendimento. Crer também é pensar, o segredo de uma vida santificada está na mente, no saber e no considerar. Paulo aqui ele nos traz 3 formas, o saber, o considerar e o oferecer. Ele relembra os cristãos aqui de Roma o que eles já sabiam, e ele exorta-os para de fato considerar aquilo como uma verdade, e ele traz a prática dentro do oferecer, que é a partir do versículo 11 e 12. Então ele fala aqui o que esses cristãos eles já sabiam, o que eles já tinham a convicção e que para nós isso deve ser real. Principalmente semana que vem nós teremos várias pessoas que irão se batizar. E muitos aqui eu creio que já se batizaram. Mas o batismo, queridos, é apenas um testemunho. O batismo é uma ordenança bíblica, sim, mas o batismo não traz salvação a ninguém. O batismo é um testemunho público diante da igreja, de que aqui o velho homem está morrendo e o novo homem, uma nova criatura está ressurgindo. E nós vemos tantas pessoas que já passaram pelo batismo, tantas pessoas que já disseram com suas bocas que de fato creem em Cristo Jesus, mas apenas de boca para fora, mas o coração vazio. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir aqui a profissão de fé, e é algo que nós temos que nos alegrar em ver pessoas proclamando aquilo que creem no seu coração. E nós temos que orar como igreja, para que aquilo que eu falo, aquilo que eu testemunho, aquilo que eu demonstro, através do batismo, continue na prática da nossa santificação,
e a nossa santificação será até a vinda de Cristo, ou até o dia em que Deus nos chamar até Ele. A nossa vida de renúncia, a nossa vida de dizer não ao pecado, e sim para a palavra de Deus, para viver uma vida que honre, glorifique e agrade o nome dEle. Essa é a minha vida e é assim que eu devo viver. Então ele fala aqui o que nós já sabemos. Nós sabemos que morremos para o pecado. Nós, representado pelo batismo, nós morremos para o pecado. E aqui ele traz algo um pouco dentro da lei, a forma legal de dizer as coisas. Uma pessoa, ela pode estar vivendo, ela tem dívidas, mas quando ela morre, a dívida já não está mais sobre ela. Ela está livre das dívidas. A Bíblia nos traz o casamento como o principal relacionamento que nós temos. E no casamento a gente faz uma aliança com o nosso cônjuge, dizendo, testemunhando diante da igreja de Deus que eu vou amá-la, que eu vou respeitá-la até a morte. Então eu tenho esse compromisso com o meu cônjuge até a morte. E a morte me livra desse compromisso que eu fiz com ela. Então aqui, quando Paulo fala que a morte, nós morremos para o pecado, é um grito de liberdade que ele nos dá, porque a morte nos livra, nos isenta do domínio do pecado, do reinado do pecado e da carne. E ele fala, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele já não nos domina mais. Nós morremos para o pecado e o seu domínio não está mais no nosso coração. E ele continua, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui ele está dizendo que essa representação que nós faremos aqui, esse testemunho vivo, obedecendo às ordens de Cristo Jesus, aquele que crê seja batizado, esse testemunho vivo a qual o velho homem morre, e esse velho homem, ele está morrendo junto com Cristo na cruz. Então Paulo ele traz à mente, vocês estão mortos para o pecado, vocês no batismo, vocês estão morrendo em Cristo Jesus, vocês estão sendo batizados nele. E no versículo 4 ele fala, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos para a vida, por uma vida nova. Aqui está a representação do batismo. Nós estamos morrendo para o pecado, morrendo para o velho homem sendo deixado nas águas, e ressurgindo uma nova criatura, um novo nascimento, acontecendo ali para uma nova criatura, uma pessoa nascendo em Cristo Jesus, não dominado mais pela carne, não dominado mais pelo pecado, o trono do seu coração não pertence mais à carne e ao pecado, mas pertence a Cristo Jesus, porque Ele morreu para o pecado, mas ressuscitou, reviveu em Cristo Jesus. Ele foi sepultado com Cristo, mas ressurreto em Cristo Jesus. E aqui nós vemos no versículo 5, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui ele traz novamente, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E aqui o destruído, essa palavrinha grega, catárgio, ela não significa a destruição, o deixar de existir, o ser exterminado, mas significa o derrotar, o incapacitar, o destituir do poder. Aqui, ele traz o pecado como um soberano, como um senhor, um rei, sentado no trono, dominando como um ditador a nossa vida. E quando como nós nascemos em pecado, porque Adão pecou, e a nossa natureza pecaminosa vem dele, e a consequência do pecado, a morte, também vem desde Adão, o reinado, aquele que reina sobre a minha vida é o pecado, é a minha carne, é a minha entrega para os meus próprios prazeres,
eu estou completamente entregue, estou abaixo do reinado do pecado, do reinado da carne. Mas em Cristo Jesus, quando nós de fato entregamos o nosso coração a Ele, quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, nós morremos para o pecado. Então nós não estamos mais debaixo da ditadura do pecado, do domínio do pecado. Nós morremos para Ele e, por meio de Cristo Jesus, ressuscitamos para uma nova aliança, para um novo reinado, para aquele que está reinando a minha vida, Cristo Jesus. Nós destituímos o pecado do trono, o meu próprio eu do trono e o trono do meu coração. Quem se assenta é Cristo Jesus, como Senhor, Salvador e Rei da minha vida. O batismo é uma representação disso, e é algo maravilhoso, queridos. É ali onde nós mostramos que de fato nos entregamos para Cristo Jesus, a qual morremos para o pecado e revivemos uma nova criatura, dominados, escravos, livres em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E ele fala: vocês foram crucificados com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 8 do capítulo 6, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Esse é o resultado do sacrifício de Cristo da morte. O nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele venceu a morte. Ele foi ressurreto por Deus. Ele venceu a morte e por causa dele, porque nós também crucificados junto com Ele, nós morremos junto com Ele, e com Ele também fomos ressuscitados, então nós não experimentaremos a morte eterna no pecado, porque a nossa morte foi paga na cruz por Cristo Jesus. Então a vida eterna, a vida que eu terei com Ele, com o meu corpo glorificado, com a minha mente glorificada, isso eu vou alcançar quando Ele me chamar para estar com Ele. E isso é algo tremendo, porque ninguém tinha o poder para fazer isso. Ninguém tinha o poder para nos tirar das amarras do pecado. Apenas Deus, apenas o Deus encarnado, Cristo Jesus. E Ele pagou o preço de sangue, para nos comprar, para nos justificar, para tornar o injusto justo, para tornar aquele morto em seus pecados e delitos em uma pessoa viva, purificada, santa, santificada nele. Então ele traz agora a exortação, Paulo, no versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Cristo Jesus. Do conhecimento, o saber, para a exortação. Aqui Paulo considerar, logizomai, a palavra, é o levar em conta, calcular, estimar. Então, de acordo com o dicionário Strong, que é o dicionário do grego e hebraico para o português, para o inglês, ele traz essa definição. Essa palavra lida com a realidade. Se eu o considerar, ou a palavrinha logizomai, que minha conta bancária, aqui um exemplo, que minha conta bancária tem R$25, é porque de fato ela tem R$25. Do contrário, eu estaria me enganando. Então essa palavra, ela se refere a fatos, e não a argumentos. Aquilo que é real, aquilo que é um fato. E essa verdade que ele nos mostra aqui, é um fato. Nós, que um dia aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O domínio no pecado não está mais sobre nós. Nós estamos debaixo da graça. E por causa disso eu posso pecar do jeito que eu quiser? Não, porque vem a prática. No versículo 12. Portanto,
depois de tudo isso que eu falei, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Quando eu me entrego ao pecado, quando eu deixo que o pecado me domine novamente, eu estou tirando Cristo do governo da minha vida, eu estou tirando Cristo do trono da minha vida e eu estou querendo levantar novamente o pecado para reinar a minha vida. E isso, Paulo ele fala, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Atos 1:8, Cristo fala que nós receberemos o poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Nós hoje temos o Espírito Santo que domina o nosso coração e a nossa mente, e Ele nos dá o poder. Nós não estamos mais sendo dominados pelo pecado. Antes, na velha criatura, antes no velho homem dominado, eu não tinha como falar não ao pecado. Eu não tinha como lutar contra o pecado, porque o pecado é algo que eu já estou entregue a ele. Mas a partir do momento da nossa justificação e a nossa vida de santificação, eu tenho o poder dado pelo Espírito Santo a mim, porque Ele habita o meu coração de dizer não ao pecado, de dizer não àquilo que o meu coração deseja. Paulo ele não está falando aqui que o pecado vai deixar de existir no meu coração. Eu vou continuar com essa luta contra o pecado. O pecado ele vai tentar de todas as formas chegar ao trono da minha vida e me dominar novamente. Mas por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, eu posso falar não ao pecado. E quando eu me encho com o Espírito Santo, e quando eu busco mais e mais a Deus pela sua palavra, pelo conhecimento da sua verdade, quando eu busco de fato um relacionamento íntimo com Ele, o Espírito Santo me dá forças para dizer não ao pecado, porque eu estou morto para o pecado e vivo para Cristo Jesus. Então, eu não posso deixar o pecado me dominar. Eu domino o pecado. Eu falo não ao pecado. Eu luto com todas as minhas forças para o pecado não mais me dominar. E tudo isso para eu ser feliz? Tudo isso porque eu sou bom? Não. Tudo isso para a honra e glória daquele que reina o meu coração, para aquele que está sentado no trono do meu coração, que é Cristo Jesus. E aqui Paulo ele fala, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos, por mais que essas filosofias, por mais que esses falsos mestres, esses pastores têm pregado, que eu posso fazer o que eu quiser, que Cristo Ele vai me perdoar, não permitam que o pecado domine o seu coração. Não permita que o pecado domine os membros do seu corpo. Antes, ofereça-se a Deus. Ofereça-se como um instrumento a Deus para ser usado por Ele na obra que Deus deu, na obra que Cristo nos deu, que é o testemunho do seu Evangelho, que é estar no meio dos santos, trabalhando e fazendo de tudo, comendo, bebendo ou qualquer outra coisa, fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Então eu termino com essa pergunta: quem hoje domina o trono do seu coração? Quem está reinando na sua vida hoje? É o pecado? Você se entregando ao pecado? Você deixando que o pecado te domine sua mente, domine seus olhos, seus ouvidos, suas mãos? Ou quem domina o trono do seu coração, quem reina na sua vida, é Cristo Jesus, aquele que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem hoje domina o trono do seu coração? Os prazeres da sua carne, ou de fato a alegria verdadeira e a paz que excede todo entendimento humano que só temos
em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, e que de fato possamos entender que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus, o teu Filho amado, a qual o Senhor nos deu como sacrifício, a qual o Senhor o pregou no madeiro para que nós pudéssemos ser justificados por meio do seu sangue derramado ali. Deus, muito obrigado, porque em Cristo nós somos justificados, e em Cristo nós somos encorajados e levados a viver uma vida de santificação, uma vida de entrega total, de corpo e completo coração na tua presença. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama, muito obrigado porque o Senhor exige de nós a santidade. Obrigado porque o Senhor nos dá todas as ferramentas que precisamos para viver uma vida de santidade. E assim, Pai, que todos os dias possamos te buscar mais, todos os dias possamos amar mais o Senhor, que todos os dias possamos nos relacionar ainda mais intimamente com o Senhor. Deus, muito obrigado pela salvação, muito obrigado por estes que daqui a pouco vão estar aqui, fazendo a sua profissão de fé, e que Deus, que de fato, aquelas palavras que eles irão falar, possa ter alcançado os seus corações, e que o Senhor possa dominar o trono do coração de cada um, não só desses que estão falando, mas cada um aqui, que já passou pelas águas, que já foi batizados, mas e que cada um possa viver uma vida que honre, glorifique e agrade o seu nome. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.